As Comissões para a Liberdade Religiosa de Portugal e Espanha juntaram-se no Porto numa jornada inédita de reflexão para aprofundar problemas comuns e a forma como a União Europeia encara a identidade religiosa como valor a respeitar e a expressão das liberdades individuais. A par de um caminho positivo que se tem feito, existe, no entanto, a tentação de legislar em excesso, condicionando à lei questões de simples senso comum. São hoje notórios os progressos em matéria de liberdade religiosa e a intolerância do passado vai abrindo caminho a uma cooperação e sentido comum de edificação social baseada no respeito pela diferença. No Porto, sentaram-se à mesma mesa católicos, judeus, muçulmanos e diversas tradições religiosas que são unânimes em reconhecer o clima de maior proximidade e tolerância. Porém, não faltam casos em que o cuidado excessivo de evitar a discriminação e a ofensa leva a que quase se proíba a manifestação pública das convicções de cada um. Eu acho que nós temos constantes desafios. Não podemos dormir. Temos de estar sempre atentos e alertas, porque há sempre perigos que nos espreitam. Mas, de facto, o que nós gostaríamos, aliás, todos gostaríamos, é edificar uma sociedade em que haja uma convivência harmoniosa com todos. Eu estava aqui a dizer àquele senhor que eu até tenho convidado por Mesquita, não só cristãos, judeus, budistas, mas também ateus e agnósticos. Quem quiser vir, que venha. Houve um tema que nós propagamos, que era o tema já começado no ano passado, que era o tema da compaixão, que é um elemento comum a toda a gente. Eu dizia aos ateus e aos agnósticos, vocês não acreditam em Deus, mas acreditam na compaixão. Então venham falar connosco. Eu acho que o que nós temos que fazer é cada vez mais o diálogo entre os homens. Temos que nos entender. A União Europeia trabalha numa diretiva que tem gerado alguma preocupação e onde muitos identificam uma preocupação excessiva que tende a ver num simples objeto religioso um potencial de ofensa a quem não pertence a essa religião. Depois dos crucifixos nas escolas, existem casos de cidadãos que perderam o emprego por ostentar símbolos religiosos ou que tenham ido a tribunal por emitir a sua opinião baseada nas suas convicções religiosas. Um caso como aconteceu na Alemanha, daquele juiz que se pronunciou contra os muçulmanos e os judeus, enfim, já não me lembro exatamente o que é que ele disse, mas disse qualquer coisa. Ele tem o direito à opinião dele, desde que não seja uma incitação ao ódio. Ele tem direito à opinião dele. Nós não gostamos, respondemos. E com isso é que se constrói a maturidade de uma sociedade. Porque estamos sempre a pedir, não a Deus, mas estamos a pedir ao Estado, que é todo poderoso, que nos guarde e que nos defenda, nós não aprendemos a defender-nos. E a sociedade não aprende com isso. Apesar destes casos, o Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa não receia que estas medidas ponham em causa as liberdades individuais. Não creio isso. Não creio isso. Pelo menos todos aqueles que eu conheço têm fés intensas e não vou apagar por isso. Os católicos dizem, e penso que é verdade, que a fé é uma graça divina. A graça é uma expressão religiosa e católica. Eu costumo dizer que eu, pessoalmente, nunca fui dotado, tocado por essa graça. E, portanto, sou agnóstico, mas também não nego a existência de Deus. Não sei, sinceramente. E, portanto, aquelas perguntas que foram postas por uma pessoa que tem convicções firmes e que diz que não há Deus e que cientificamente não pode haver Deus. Eu não tenho a certeza disso, nem do contrário. Estas tentativas de regulamentação a nível europeu em que se apaguem símbolos, sinais exteriores de que a pessoa professa determinada fé não contribuem para uma sã convivência? Sim, é preciso ter bom senso nisso como em tudo. A Comissão, que vai no segundo mandato, tem elaborado diversas iniciativas que visam incentivar a tolerância e o conhecimento recíproco entre as diversas correntes religiosas. A própria Comissão tem organizado colóquios, encontros, tem enviado membros também a congressos a nível internacional para estarem a par das diversas questões. Isto tem estado presente em algumas iniciativas em Portugal por convite das igrejas e confissões religiosas ou também através de escolas, através de autarquias ou de outras instituições. E julgo que podemos dizer que o trabalho da Comissão da Liberdade Religiosa é um trabalho positivo
Ainda há muito que fazer, ainda há que sensibilizar mais a sociedade portuguesa, mas isso também é uma tarefa das igrejas e das confissões religiosas dentro das suas comunidades. Esta foi a primeira vez que Portugal se juntou com Espanha para refletir esta dimensão social e existe a convicção que o papel das religiões é central para garantir a paz e a coesão social. Os poderes públicos também devemos recordarlo, ¿no? Que se hace uma labor social. E os poderes públicos devem tê-lo em conta, pois há um trabalho social, principalmente de assistência social, em franjas mais desfavorecidas da sociedade, onde muitas vezes o Estado não chega. E, no entanto, chegam lá as confissões religiosas. Creio que esse diálogo entre as confissões e entre as confissões e os poderes públicos, e mesmo entre as confissões de um e outro país, esse é um elemento que enriquece todos. Eu que esse elemento enriquece a todos, não? Esta cooperação com o país vizinho é para continuar e no próximo ano será a Espanha a acolher este encontro. Nesta ocasião, a Comissão para a Liberdade Religiosa atribuiu pela primeira vez um prémio que visa estimular o estudo do fenómeno religioso e a tolerância para com as comunidades minoritárias. O prémio é atribuído pela Comissão de Liberdade Religiosa com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, que visa distinguir trabalhos de investigação científica na área da liberdade religiosa e incidindo particularmente na sua aplicação em Portugal e nos países da União Europeia. Desta vez, o galardão foi atribuído à dissertação A Discriminação Religiosa na Perspectiva das Confissões Minoritárias, com a coautoria de Tiago Santos, Isabel Tomás e Pedro Soares. Esta era uma área onde havia ainda uma grande lacuna a esse respeito. Portanto, não havia praticamente estudos sobre discriminação religiosa em Portugal e por isso decidimos pegar por um lado que é precisamente a perspectiva subjetiva, evidentemente, dos líderes das confissões minoritárias. A discriminação passa, por exemplo, por uma deficiente planificação territorial ao nível das autarquias, quando elaboram os seus planos diretores municipais. Foi uma das coisas que foi levantada por vários líderes religiosos. Há uma ausência de ideia de que há outras confissões que vão precisar de um espaço também, e isso depois leva ao tipo de problemas que já vimos associados com a ocupação de áreas destinadas a outros fins comerciais ou recreativos. Todos concordam, no entanto, que se têm registado progressos no conhecimento recíproco e na colaboração entre as diferentes religiões. Neste processo é reconhecido o papel da Comissão para a Liberdade Religiosa. Vem dar um passo em frente, contudo, precisa ser colocado em prática. É mais por aí que é o grande caminho a percorrer, é mais a nível da prática da própria lei também. Quer a nível dos PDMs, quer a nível também do ensino religioso nas escolas, quer também a nível da questão dos feriados, porque as religiões têm feriados diferentes, desde o Natal, o sábado no caso adventistas, que não trabalham ao sábado ou não estudam também ao sábado, todas estas questões que ainda precisam ser regulamentadas. O júri decidiu ainda atribuir uma menção honrosa ao trabalho de reflexões iniciais sobre liberdade religiosa e contrato de trabalho. O estudo é antecipar essas questões que na verdade já existem no seio das relações laborais, para que um dia, quando cheguem aos tribunais, possamos estar mais preparados e ter respostas, o direito de conseguir ter respostas concretas para elas e não andarmos na altura em que elas surjam a pensarmos nisso. Uma análise que, partindo das dificuldades sentidas noutros países, pretende fornecer elementos que ajudem o Poder Judicial a pronunciar-se diante de casos de discriminação laboral por motivos religiosos.